A paz do Senhor, amados. Então vamos lá para o capítulo 15 do livro de Êxodo, né? Nós, nessa jornada que nós estamos fazendo junto com Moisés, agora ele já saiu da terra prometida, ele já atravessou o Mar Vermelho, ele chega agora do outro lado do Mar Vermelho. Então vamos começar a leitura de Êxodo capítulo 15, que diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele me, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Então, aqui começamos a estudar esse capítulo por um cântico, né? Então, Moisés ele inicia esse capítulo num cântico, e nesse cântico, por que, que ele cântico? Esse cântico. Esse cântico se refere ao fato dele ter recebido, segundo o comentário do Rashi, ele recebeu isso na sua mente, essa música na sua mente, essa canção na sua mente, né, uma espécie de um salmo, e começou a louvar junto com Josué, junto com as pessoas que estavam ali. Né? Então ele canta aquela canção ah, que representa um reconhecimento do milagre que Deus realizou. E você vê que ele fala, pois exaltar-se se exaltou, é como tem na versão no hebraico. No português, ele diz, tá assim, ó, gloriosamente triunfou, mas na versão hebraica tá exaltar-se se exaltou, né? Pois exaltar-se exaltou. O objetivo aí que era revelar a sua glória, né, para Faraó, ele fez assim e ele conclui isso ainda no versículo primeiro, quando ele diz que o cavalo e o seu cavaleiro ele lançou no mar. Né? Então, o cavalo e seu cavaleiro ele se lançou no mar. No versículo 2 na leitura, fala sobre a força e o poder do Senhor que foram a salvação daquele povo. Né? Então, você vê que é um louvor específico, claro. A gente um dia vai dar uma aula aqui sobre louvor e adoração, a diferença entre um e outro. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. O louvor é algo que é você reconhecer reconhecer o feito, certo? E a adoração é reconhecer a qualidade. Né? Então a gente precisa, não a qualidade especificamente, mas a qualidade do ser, de quem ele é. E quando você vê nesse texto aí, você percebe que ele está falando de uma característica, né? Então ele fala força e o poder de, né? Então você está vendo aí uma característica, uma qualidade de, que especifica de uma forma muito clara que ali para Deus estava sendo muito profundo. Né? Deus estava recebendo de uma forma muito profunda aquele momento ali de Moisés e de todo o povo. No versículo 3 como é interessante, né? No português você vai ler no, no versículo 3 você vai ver: o Senhor é homem de guerra e o Senhor é o seu nome. Mas esse texto no hebraico, ele tem sentido de dizer, esse homem aí, na verdade, está como marido, né? E pode ser mais específico, ser traduzido por marido. Então, uma versão mais clara desse trecho seria que o Senhor é marido de guerra e o Senhor é o seu nome, né? Aí está se referindo sempre a Iod rei, Vav rei, aquele acrósticozinho que representa eu serei o que eu quiser ser, né? Ou eu serei o que eu serei. Né? Então essa é a primeira parte do cântico. Vamos ler a segunda parte do cântico aqui agora, para a gente compreender direitinho. Então, a segunda parte do cântico vai dizendo assim: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho.
os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A sua destra, ó Senhor, se tem glorificado. Em seu poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. Então aqui, mais uma vez, deixa eu tirar esse negócio aqui que está referente ao YouTube. Me perdoe, viu, Matos? Não era para ter isso aí, não. Mas tudo bem. Opa. Então aqui nesse trecho, você continua o reconhecimento da obra do Senhor, né? Então as carruagens de Faraó foram lançados no mar, né? Na tradução de Unkelos foi um tradutor antigo, né? Ele traz do hebraico para o francês, e nessa tradução ele diz assim que essa palavra lançados é como se fosse um arremesso. Então quando Deus, isso a gente vai compreender o seguinte, que quando o faraó veio atrás de Moisés e do povo de Israel, é como se Deus os tivesse arremessado, porque Deus tinha conhecimento do acontecimento que iria gerar depois, né? Da abertura do Mar Vermelho e do seu fechamento. E assim, no texto, o Egito todo não foi destruído, mas os principais, os melhores oficiais. Foi um enfraquecimento, uma derrota muito fragorosa, um ataque extremamente difícil de recuperação por parte de Moisés em relação, por parte do Senhor, perdão, de Moisés não, do Senhor em relação ao povo egípcio, né? Então o ataque foi muito forte, muito potente realmente, foi extremamente cruel nesse aspecto não de crueldade propriamente dita, mas de destruição, né? A crueldade era o que os egípcios estavam fazendo com o povo de Israel. Vamos continuar então a leitura. Não, foi do 4 até o 7, ainda tem mais coisa aqui para ver. Né? Então ele fala aqui que foram submergidos até a profundeza como uma pedra, e a Bíblia fala que foi a própria mão direita, o temível poder da sua mão direita, a mão direita que esmaga o inimigo. A Bíblia fala aqui, no texto em português fala ali, ó, a tua destra, né, que significa mão direita. Destra significa mão direita. Então a mão direita do Senhor é quem operou. Deus fez isso com a mão direita, né? E em sua grande majestade você quebra os oponentes. Está lá no hebraico, na tradução de Unkelos para o francês. Quando você emite sua cólera, eles são consumidos como palha, né? Aqui a gente leu, enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. Restolho e palha é aquele mesmo material. O restolho ou a palha é o mesmo material que foi tirado dos judeus, né? Dos hebreus, quando eles estavam construindo, fazendo os tijolos. Então os tijolos eram feitos com restolho ou palha e o barro. Então o restolho foi tirado, a palha foi retirada e por isso o trabalho dele se multiplicou. Vamos agora continuar a leitura dos textos seguintes. Vamos passar para o próximo slide, que diz assim: e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão e os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Versículo 8 a 10. Mais um belo trecho aí para a gente analisar. Esse trecho também é lindíssimo, é de uma poesia profunda, né? Apesar de... Opa, desculpem. Deixa eu colocar aqui. Apesar de parecer uma atitude pesada da parte do Senhor, mas observe que
que aqui o Moisés, ele através desse cântico, ele vai revelando ah, o seu, o seu reconhecimento da grandeza de Deus. Você vê que, ó, ao sopro de suas narinas, as águas se amontoaram, permaneceram eretas como uma muralha, as águas profundas congelaram o coração do mar. Essa, essa passagem demonstra que há uma participação de uma ventania na abertura do mar, ou seja, Deus ele usou um fenômeno natural para fazer algo sobrenatural, certo? Mas ele não fala assim, se eu fosse demonstrar aqui, né, deixa eu ver aqui, me olhar para não ficar fazendo papel de ridículo. Deixa eu estar um pouco em cima demais do vídeo, deixa eu me afastar um pouquinho. É, então é assim, se fosse como Moisés está descrevendo ali, se é assim, ó, não como a gente demonstra, ou seja, pelo sopro das narinas, né, é que amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, e aí do português está coalharam-se no coração as águas, é, no, 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 no hebraico está congelaram-se, na verdade a palavra mais correta seria solidificaram-se, né? Por isso se falou coalhar ou congelar, é porque eles se tornaram sólidos, né? Se tornaram sólidos. E aí ele começa a falar sobre o que estava na cabeça de Faraó, que é que o inimigo pensou, o inimigo disse, vou perseguir, vou alcançar, e depois vou pegar os despojos. Que os próprios despojos, o que eram esses despojos? Os despojos eram o próprio material que Moisés já tinha, todos o ouro e a prata que o Egito foi despojado quando eles saíram de lá. Há uma versão em português que diz que os hebreus despojaram os egípcios, né? Essa versão diz isso. Então há um despojamento, ou seja, há uma transferência de bens e de posses que os egípcios estão agora arrependidos e eles querem. Por isso eles falam dos despojos. E fartar-se-á a minha alma deles. Né? Então é como se fosse assim, e meu desejo por eles será saciado, a vingança será satisfeita, e eles desembainharão a espada, e a sua mão os esgotará, ou seja, os destruirá. É, mas aí, ó, versículo 10 diz: mas você fez, está falando com o Senhor, seu vento soprar e o mar os cobriu, submergiram como chumbo nas águas poderosas. Aí está o versículo 10. Vamos continuar a leitura do texto aqui, para a gente ir vencendo o capítulo. Aí diz assim: Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando tuas maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra o estragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram e eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Filístia é a região dos filisteus. No hebraico ele tem um nome diferente, que eu vou até ler quando chegar no trecho, eu acho muito interessante a diferença. Quem é como você entre os poderosos, aí vai falando isso, entre os poderosos, ou seja, aí Moisés ele faz uma comparação dos homens da terra, porque não há outro Deus, né? Então os hebreus, eles não fazem comparação, eles chamam outros deuses, e nós também, cristãos, devemos pensar da mesma forma, como coisas falsas, idólatras. E às vezes eu vejo tem muito cristão com medo de demônios, de outros deuses. Eles não são nada, a Bíblia diz isso. Mesmo que haja consagração, não há poder na vida deles contra a gente. E aqui, os homens têm muito mais poder contra nós do que demônios. Os demônios usam homens. E é isso que a gente tem que entender. E aqui o que é que acontece? Moisés, quando faz essa colocação, que ele faz essa reparação
entre os poderosos, você vê no português foi traduzido como deuses, mas no hebraico está traduzido como poderosos, né? Então não tá a palavra que está lá não é deuses de Elohim, mas poderosos. Você não vai encontrar essa palavra, porque a palavra deuses seria a palavra Elohim. Não tem essa palavra lá. Ali o que se refere é a palavra poderosos. Poderosos. E quem és tu entre os poderosos? Né? E como você é poderoso, grande em santidade, muito grandioso para ser louvado. Então aqui já Moisés já está começando a ajustar as coisas para que a gente possa entender que se trata de um louvor. Você estendeu sua mão direita e a terra os tragou. Né? No português, fala a mesma coisa, que estendeste a tua destra, a tua mão direita e a terra os tragou. A mão direita, inclusive, com M maiúsculo. Com a tua bondade você conduziu o povo, você redimiu, você conduziu com o poder da sua sagrada morada, ou seja, rumo àquele local. E as nações ouviram, estremeceram o terror que se apoderou para aqueles que moram em Pelachete. Né? Então a Filístia é chamada de Pelachete. Né? Também, e tem outros textos também, porque lá eles são mais específicos, né, por regiões. Mas aqui está Pelachete, é essa região da Filístia que a gente chama dos filisteus, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui a leitura do texto para a gente ir vencendo esse capítulo. Então os príncipes de Edom se pasmaram, todos os poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do braço, emudeceram como pedra, até que o seu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passaste esse povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Tremendo. Vamos ver por que dois povos aqui, no meu entendimento, foram citados. Dois povos, esses dois povos são Edom e Moabe. Aí ele fala sobre, o hebraico está assim, os comandantes de Edom e os poderosos de Moabe. Entraram em pânico e todos os habitantes de Canaã se derreteram. Por que a referência principal foram para Edom e para Moabe? Porque tanto Edom quanto Moabe tem uma raiz, é a mesma raiz desse povo que está saindo agora aí. Então todos eles são da mesma raiz. Quem são os moabitas? Moabitas são os descendentes de Ló, né, que tem a mesma origem de Abraão. E quem são os edomitas? Os edomitas são os descendentes de Esaú, que tem a mesma origem de Jacó. Esaú, irmão de Jacó. Edom é outro nome de Esaú. Então aqui, nessa época, esse povo, tanto os moabitas quanto os edomitas, eles já estavam completamente desviados do caminho. Então eles já não tinham mais a devoção ao Senhor. Eles eram idólatras e adoravam a outros deuses. E eles não respeitavam, ainda mais quando eles não eram escravos e o povo de Israel era escravo. Eles viviam nas terras deles lá em Canaã, enquanto que o povo de Israel estava sendo escravizado séculos e mais séculos lá no Egito. Então era como se eles houvessem perdido o respeito. Dentro dessas comunidades, Deus não era visto com esse respeito e com esse temor que ele deveria ser visto. E por isso havia dentre eles essa questão tão significativa. E aí o que acontece? Aí o texto revela que os comandantes de Edom e de Moabe, os poderosos,
passaram a ter medo. Os habitantes de Canaã, quando souberam do feito, passaram a respeitar. E Moisés, ele reforça isso no verso 16, certo? Quando ele diz, espanto e pavor caiu sobre eles, né? O trecho mais, porque assim, a gente está vendo aqui agora, num período temporal histórico diferente, mas o período temporal histórico em que Moisés escreveu isso foi durante. Então, durante o texto, durante o acontecimento, e o hebraico dá um pouquinho de flexibilidade para isso, o que a gente pode ler, o que depreender dessa passagem, efetivamente, não é que caiu, a palavra seria certa, mas é que caia sobre eles medo e pavor. A grandeza do seu braço, que eles fiquem calados como pedra, até que seu povo cruze, Hashem, até que cruze o povo que o Senhor adquiriu. Então aqui você vê, aqui já joga para o passado. O tradutor para o português, que já vem claro das traduções anteriores, esse trecho ele já joga para o passado. Ele diz assim, espanto e pavor caiu sobre eles pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que teu povo houvesse passado ao Senhor, até que passasse esse povo que adquiriste. Então aqui é uma outra, uma visão de quem está vivendo um momento e outra visão de quem já viveu um momento. Então, no texto, no hebraico, você tem a visão de quem, no hebraico original, lido pelos judeus na Torá hebraica. Não estou falando aqui, você vai encontrar em versões aqui em português, não. Mas nas versões em português, você vai encontrar como se fosse um evento passado, e na versão em hebraico, você vai encontrar um evento presente, que caia sobre eles o pavor, a grandeza do seu braço, que eles fiquem calados como pedra, até que seu povo cruze. Ou seja, até termine o momento do cruzamento, do cruzamento que eu falo da jornada deles. Tu os trarás e os plantarás no monte da tua herança, e uma fundação no lugar que tu moras, que é a tua realização, achei um santuário das tuas mãos fundaram. Então ele vai já falar sobre aonde serão plantados, aonde eles serão colocados, que é em Canaã, como a gente sabe que é o destino final prometido por Deus. Vamos continuar então aqui o texto. Versículo seguinte, e o Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas sobre eles, mas os filhos de Israel passaram a seco pelo meio do mar. Então aqui já é uma exaltação ao momento final da vitória, onde eles fazem uma declaração do poder do reinado eterno do Senhor. E quando os cavalos de Faraó foram definitivamente derrotados, lançados dentro do mar, e toda a cavalaria, todas as carruagens, e a Bíblia fala que Deus ele esperou o tempo certo. Amados, foi muito forte isso. Vou falar uma coisinha que eu não sei se eu falei na aula passada, eu gravei tem uns 3 dias, que é final de semana agora aqui para mim, por isso eu não sei exatamente se eu... Por isso eu vou falar aqui agora. Nas versões das paraxás estudadas a fundo pelos hebreus, eles dizem que o povo de Israel, eu acho que eu falei que dividiu-se em 4 povos, acho que eu falei, certo? Que o povo de Israel, eles viram o anjo protetor do Egito, de acordo com a versão dos hebreus. Então eles não viram somente os egípcios vindo, eles viram os egípcios e viram aquela figura sobrenatural. Por isso que nós vimos também que o anjo do Senhor, ele interfere na batalha. E o anjo do Senhor interfere na batalha de uma forma muito parecida que a ação do anjo Miguel lá no livro de Daniel, que a gente vai estudar ainda. Então houve uma batalha, era uma batalha de impedimento de uma promessa de Deus de se cumprir. Os anjos eles estão sempre protegendo a promessa de Deus a nosso respeito, e estão sempre, ao mesmo tempo,
em que os demônios estão ali também. Paulo fala isso em Efésios, nas regiões celestiais, nesse processo de impedimento. Então a batalha espiritual estava acontecendo ali. Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor ele veio e ele interveio tempo suficiente, sabe para quê? Para que houvesse uma abertura de distância entre o povo de Israel, dentro da velocidade dos carros de Faraó, para que assim que o povo de Israel todo saísse de dentro do Mar Vermelho, Faraó estivesse exatamente, ou melhor, os egípcios estivessem exatamente no centro desse local, para que então a água viesse, tomasse e destruísse todos eles. Então é isso que a gente vê aqui, ó, nesse trecho, né, nesse trecho aqui, quando ele diz: o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram a seco pelo mar. Então é isso aqui que Moisés está querendo nos explicar. É esse trecho aqui. Então aqui agora nós vamos para a parte final. Já estamos finalizando essa passagem, né? Muito linda, muito poderosa essa passagem. Eu amo demais esse texto, que revela de fato algo assim muito grande que o Senhor tem realizado, né? Deixa eu perdi aqui. Pronto, voltou. Ok, vamos lá. Então, para concluir aqui, quase concluir, né? Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir. Os israelitas do Mar Vermelho saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Perdão. Aí eu tenho que parar um pouquinho aqui. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Vamos parar um pouquinho, porque são dois pedaços aqui. A minha estagiária colocou tudo num só, mas a gente vai ter que parar um pouquinho aqui para explicar, né? Pouco a pouco. Vamos lá. Bom, a primeira parte, que é Miriam, a profetisa. Isso aqui é fundamental, porque você verifica aqui algo que muitas vezes existe uma certa injustiça com relação ao papel da mulher no meio de Israel. Um dia eu vou fazer uma ministração sobre isso, porque não é da forma como se ensina que as mulheres não tinham papéis definidos, ou eram humilhadas, nada disso. Claro que essa questão da humilhação acontece em qualquer lugar do mundo, mas não é da forma como eles falam. Você observa aqui uma clara qualidade feminina para Miriam. E aqui no hebraico está essa palavra profetiza, não está uma tradução, digamos assim, uma tradução forçada, não, é profetiza mesmo, né? E a Bíblia diz que ela tomou o pandeiro, o tamboril, né? E com aquela pecinha feita de... naquela época era com pele de animal, né? Hoje em dia não se usa material sintético. Mas todo mundo sabe que é um pandeiro, que eu não vou aqui ficar entrar em detalhe, não. O brasileiro, então, né, conhece demais aqui, porque é o instrumento de samba. E a gente vai ver que o pandeiro é um instrumento antigo. Tem gente que não usa pandeiro porque diz que pandeiro é usado por samba. Não, um instrumento que era utilizado no tempo de Moisés e de Miriam. Eu acredito que essa canção, né, que ela cantou, foi uma canção bem ritmada, aquele som atípico do que a gente vê aqui no Brasil de samba ou alguma coisa parecida, né? Eu não gosto muito, mas tem quem gosta, eu respeito e tudo mais. Porém, aqui observe que eu queria trazer essa qualificação, até porque esse vídeo está sendo gravado dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, uma honra que deve ser feita, não levando em consideração os progressismos, a parte das quais eu não coaduno, mas respeito é respeito, e é isso que é importante. E aí, com pandeiros e dança, e Miriam respondeu-lhes: cantem ao Senhor, pois exaltar se exaltou, né?
o cavalo. Então aqui é um posicionamento de Miriam extremamente festivo. Mas agora chegou o momento da seriedade. Moisés, ó, tá bom, acabou a festa, já ganhamos a batalha, já passamos por essa, essa vitória, agora é hora de continuar. Vamos continuar. E aí a Bíblia fala que Moisés os leva além do Mar Vermelho. E eles foram é, para o deserto de Sur, né? De Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então aí começou a pesar, né? Mas aí começa o segundo milagre, vem o segundo milagre, né? Começa então o segundo milagre. Vou até falar uma coisa aqui que eu não sei se todos sabem, mas eu vou falar porque eu gosto dessa parte cultural, né? Vamos lá, dessa parte de extra, né? Vamos dizer assim. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Mara significa amarga. Não coloca o nome de teu filho Mara, tá? Maria também é uma referência a isso, mas só que é como se fosse uma contração de Maria, de Mara, que era amarga, né? Então, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. É esse trechinho aqui que é extra bíblica, mas eu vou falar que eu gosto, né, desse tema, desse assunto. Então, vamos ver como é que está no hebraico primeiro. Então, aqui eles chegaram a Mará, no hebraico você tem a Mará, e a água era amarga, ali foi chamado de Mará, né? E o povo chamou, reclamou, e aí Moisés mostrou uma árvore. E essa árvore é que ela é interessante. O que é essa árvore? Sabe-se que esses mananciais, esses oásis, né, vamos dizer assim, que se encontram nos desertos, naquela região, Saara, Chu, ali ao sul ali ao leste da Ásia Menor, né, e ao norte do Egito, ali naquela fronteira onde eles estavam, porque eles estavam ali pós o Mar Vermelho. Considere ali que era na Ásia Menor, né, na parte bem setentrional ali, oriental da Ásia Menor. Então, ali naquele local eles estavam e ali havia havia uns oásis. E era comum, ainda é até hoje no comum, a água dos oásis ser uma água muito amarga, ácida, né? Uma água ácida, em função da composição do solo e tudo mais, né? E como é que eles resolvem esse problema? Esse problema foi algo que Deus mostrou uma árvore para Moisés. O milagre não está na árvore ter feito o que fez, mas em Deus ter mostrado a árvore, né? E que árvore é essa? Essa árvore que dá muito lá é uma árvore chamada moringa. É uma árvore que você encontra aqui no Brasil. A semente da moringa, que ela é muito boa para diversas doenças. Essa água ela purificava a água local, né? Então aquela semente, a raiz da moringa, quando lançada dentro d'água, ela realmente tinha esse efeito curativo tremendo. Então era essa água que era utilizada lá que foi essa árvore que foi utilizada ali naquele local, né? Vamos continuar aqui agora. Nós estamos caminhando já para o último versículo. Então aqui, o milagre não foi o que a planta fez, mas o milagre foi Deus ter mostrado a planta. Entendeu isso, né? Então o milagre foi esse, né? Então vamos lá. E finalmente disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares teus ouvidos aos teus mandamentos e guardarem todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Então aqui você vai ver, mais uma vez, Deus aqui guiando o povo, né? Isso aqui é importante a gente entender qual é a tipologia bíblica para isso. Essa tipologia bíblica ela pode ser comparada a Jesus Cristo no deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto, Deus guiou Jesus Cristo. O Espírito Santo guiou no encontro com Satanás,
da tentação e depois na provisão. Aqui tem uma figura semelhante. Eles estavam no deserto 3 dias, que esses 3 dias sempre representam essa ação de Deus, né? Ou essa manifestação divina, 3 dias para a ressurreição, 3 dias de Abraão caminhando no deserto. Isso é tipologia bíblica, você pode considerar isso como um ensino valioso para a tua vida. Nem todos aceitam ou entendem esse ensino, mas eu sou uma pessoa que eu entendo que há muitos sinais na Bíblia. Não quero forçar a barra de ninguém, porque eu disse que eu não tenho tendência. Mas eu explico aqui como, por que eu tenho essa crença. Então ele clamou, a Bíblia fala que, que Deus ali proveu essa questão e depois foi ter uma última conversa com ele. E disse assim, se você me escutar, certo? Eu sou seu Deus, e se você fizer direitinho o que eu estou te mandando, certo? Nada vai acontecer a você. Vocês não serão atingidos com doenças que eu trouxe para o povo do Egito. Isso aqui é importante porque essa palavra aí, ela é mais ampla do que simplesmente ao Egito no sentido de Egito propriamente dita. Quando Deus fala isso nesse texto aqui, aqui a gente já tem que começar a fazer uma interpretação mais espiritual. Nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus para o Egito, certo? Nós precisamos agora trazer esse texto para o contexto atual, o rema. É uma promessa que eu fiz de falar sobre o telos, sobre o logos e sobre o rema. O logos é cada vez que eu leio, o telos é quando a conversa ela é dirigida, por exemplo, essa conversa ela é dirigida de Deus para o povo de Deus, para o povo dele, para os hebreus. O logos é efetivamente o que está escrito aí, quando eu trago isso no hebraico, quando eu trago isso dessa forma. Agora também tem o rema é quando você aplica de forma contextual para a sua vida. E o rema dessa palavra, pelo menos eu compreendo, que é quando você já começa a relacionar essa libertação, essa tirada, essa remoção do povo do Egito rumo ao deserto, como um processo onde você é liberto, sim, certo, do seu pecado, da sua vida pecaminosa. E aqui agora Deus ele vai trabalhando na tua vida por meio do Espírito Santo no deserto, porque é esse período onde há essa mudança de mentalidade, essa mudança de transformação, onde as pessoas passam, vivem muitas provações. Então o que é que acontece? Aí aqui a Bíblia fala que Deus, se houver uma obediência, uma atitude de obediência, as enfermidades, os problemas que acontecem no mundo não atingirão ao povo dele, né? E aí o que é que Deus faz? Ele prova a sua bondade, colocando o povo num local de qualidade, num local muito bonito chamado Elim. E esse local tinha palmeiras, esse local tinha, na verdade, ali 70 palmeiras e 12 fontes d'água. Por que 70 palmeiras e 12 fontes d'água? Você já viu esse número 12, esse número 70 em algum lugar? Né? Jesus enviou, que ele tinha 12 discípulos, mas o primeiro envio ele enviou 70. É a provisão individual de cada um. No envio, a segunda etapa, no envio, isso aí já é um rema também, que você estabelece nesse estudo desse texto. Tá bom? Então aqui a gente conclui essa aula. Ficou meio longa, certo? Mas tudo bem, algumas outras ficaram curtas, até para ser um poema e ter poucos versículos, mas ficou bem longa. Mas vamos lá, então até a próxima aula, que Deus abençoe no nome de Jesus.